Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso. Continuamos os nossos diálogos eleitorais. Eu entrevistei o Coronel Anésio, candidato a deputado federal pelo Patriotas. Só que essa entrevista teve que ser remota de forma virtual. Acompanhe aí esse resultado e permanece conosco, você está no lugar certo. Programa Controverso no ar e estamos dando continuidade aos nossos diálogos eleitorais e, em razão exatamente disso, do período eleitoral, nossos convidados muitas vezes estão em trânsito e nos obriga aí a nossa entrevista remota, virtual. Hoje, nosso convidado, ele que é do Patriotas, 32 anos de serviço militar, 2 anos na reserva, Coronel Anésio. Como está, Coronel Anésio? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Giovanni. É um prazer participar do programa Controverso. É um prazer poder levar a nossa mensagem ao público que vai nos assistir, que está nos assistindo. Então, para nós, especialmente nesse momento, é uma oportunidade muito importante para levar para todos os goianos, para todos os brasileiros, novas ideias, propostas de mudança e também ter a oportunidade de nos apresentar, de mostrar quem somos, o que fizemos ao longo da nossa vida e da nossa carreira. Então, muito obrigado pela oportunidade. Coronel, 50 anos, natural de Guapó. O senhor exerceu diversos cargos dentro do serviço militar. Nós, daqui a pouco, vamos conversar um pouco sobre isso. Faz parte até da nossa entrevista, a sua visão de mundo a partir dessas experiências. E aí, quem é o senhor e por que um coronel, que já podia estar agora descansando, né, o descanso do justo, o senhor tem uma cara de menino, novinho, mas já tem bastante estrada, né? Por que essa candidatura? O que é que o senhor tem a oferecer para o povo goiano e para o povo brasileiro? Bem, eu passei a minha vida, desde que me entendo por gente, servindo a sociedade, servindo o povo. E fui para a reserva remunerada por conta das contingências. Então, eu passei um período sendo ali desprestigiado, desmerecido e até perseguido em razão da nossa atividade, porque eu havia assumido a presidência da Associação dos Oficiais, era comandante de ensino, assumi a presidência da Associação dos Oficiais, e isso foi gerando uma série de situações de conflito com o governo atual e com o comando da corporação, naturalmente, em razão dos nossos posicionamentos em defesa do povo goiano, e entendendo que seria melhor nos afastar do serviço ativo para ver se conseguiríamos uma manutenção do canal de comunicação, que é muito necessário esse diálogo, esse processo dialético para encontrar as melhores soluções para os problemas que nós enfrentamos. Então, o nosso desejo era sempre de ajudar o próximo e entendemos que, naquele momento, o ideal era buscar a reserva remunerada, mas o chamado para a polícia veio por parte de amigos mesmo, que nos incentivaram, sabendo desse nosso desejo de contribuir com a sociedade, nos estimularam, nos incentivaram a entrar nesse processo eleitoral, esse processo eleitoral que no Brasil é uma loucura, é a primeira vez que eu estou me candidatando e percebo que nós precisamos urgentemente de uma reforma política eleitoral, porque realmente é algo que ainda está muito contaminado, especialmente pelo poder econômico, que sofre muita influência do poder econômico, que favorece quem tem mais estrutura, quem tem mais capacidade de investir durante esse processo eleitoral, e isso faz com que, eventualmente, as melhores escolhas elas não sejam tomadas justamente pelo cidadão que não tem acesso a informações, que não tem acesso a uma educação de qualidade, que não tem acesso aos serviços públicos de qualidade. Então, isso acabou nos motivando a entrar na política. Coronel, o interessante é que o senhor usou assim, alguns argumentos que lhe aproximam muito do homem comum, né? O senhor saiu para uma representação classista, e essa representação classista entra em choque com o poder dominante que controla
essa classe que o senhor representava, trazendo alguma fragilidade. O senhor fala de servir o próximo, o senhor fala. Isso traz um pouco de humanização. Eu sei que o senhor foi um dos fundadores, primeiro secretário da Fundação Tiradentes. A Fundação Tiradentes, ela é exatamente o serviço social, né? A caixa de beneficência do policial militar, assim por dizer, faz esse serviço, não é isso? E eu queria que o senhor trouxesse para a gente aqui o que precisa ser repensado nessa humanização do soldado policial militar e bombeiro. Me parece que às vezes a gente não consegue concebê-lo como um cidadão comum. Nós, os militares estaduais, somos uma classe que desenvolve um serviço essencial, um serviço extremamente arriscado, penoso, que envolve a proteção dos bens mais preciosos do cidadão, a liberdade, a vida, a integridade física, o patrimônio, e ao mesmo tempo em que esses profissionais eles desenvolvem essa tarefa, eles também colocam os seus bens mais preciosos em risco. E isso demanda, então, um cuidado especial por parte do Estado. Mas o Estado, no Brasil, infelizmente, permitiu uma fragilização dessa categoria especial de servidores, que são os militares. Os policiais militares, eu diria, de uma forma ainda mais nítida mesmo, uma forma mais evidente, os policiais militares são vítimas, alvos de preconceitos e de incompreensão da própria missão constitucional que eles exercem, e essa carga de preconceitos ela acaba fazendo com que ainda fique mais desgastante física e emocionalmente o desenvolvimento dessa tarefa. Por isso, nós sempre buscamos desenvolver atividades e projetos que permitissem um amparo para essa categoria especial de servidores, para que nós pudéssemos cuidar de quem cuida. E isso é essencial. Então, entender... Deixa eu aproveitar essa deixa sua, posso? Claro. O senhor está colocando algumas questões que é interessante, às vezes o cidadão não para pensar, né? Que o nosso policial ele é um cidadão como todos nós somos, é um homem que muitas vezes é casado, ou é filho de alguém, ou pai de alguém, ou irmão de alguém, amigo de alguém, né? Às vezes nosso vizinho, mas ele sofre com baixo salário, ele sofre com uma sobrecarga de trabalho, tem um descargo, um desgaste físico, emocional muito grande. A expectativa de vida do policial brasileiro ela é extremamente baixa, não é isso? Vai de 58 a 65 58 anos, a ela é 65. quase 20 anos menor, né? Do que do homem comum. E o senhor comentou aí agora que o Estado precisa cuidar melhor. O Estado brasileiro e a população brasileira cuida mal dos homens, agentes de segurança pública, seja ele soldado, PM ou bombeiro? Eu estou Sim, certo, né? O senhor tem falado em cima dessas duas classes específicas, né? sim. O soldado PM e o soldado bombeiro, não é Mas isso? a gente pode estender isso também para demais classes de servidores. Então, os policiais penais também enfrentam as mesmas dificuldades, os policiais O civis. Estado cuida mal, a Então, população cuida mal o desse nosso efetivo? Estado cuida mal como um todo dos servidores públicos. E no Brasil, nos últimos anos, os servidores públicos passaram a ser demonizados ao invés de valorizados e reconhecidos, porque os servidores públicos, eles são a representação do Estado para a sociedade. Então, é o servidor público que atende o cidadão, é o servidor público que representa o Estado. E esse Estado, para ser verdadeiramente presente na vida do cidadão, ele precisa fazer com que os seus representantes sejam igualmente reconhecidos e valorizados. Mas essa dissonância entre o que deveria ser e o que ela é muito gritante no Brasil. Então, nós temos
dificuldades em várias áreas de atuação prioritárias do Estado, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, na área da segurança pública, nem se fala. Então, como um todo, o nosso Estado, ele presta muito mal os seus serviços. E nós precisamos buscar mudanças efetivas nas práticas políticas, que são as que determinam a forma de atuação do Estado no Brasil. Então, nós precisamos fazer com que o Estado seja mais eficiente na prestação de serviço e no atendimento do cidadão como um todo, porque todos os servidores públicos, todos os policiais militares e bombeiros militares são cidadãos, são seres humanos. E, por vezes, o Estado se esquece disso. Então, o Estado ignora essa condição de ser humano, o cidadão também ignora, a mídia ignora, e julgam esses servidores apenas pelos seus erros e não por tudo que eles fazem de bom, por todos os sacrifícios que eles fazem em benefício da população. Por isso que eu disse que nós somos uma classe que sofre muito com preconceito, porque ela é julgada e ganha os holofotes da mídia muito mais pelos erros individuais, pelas situações que são indesejadas e inaceitáveis pela própria corporação, pelas próprias corporações que violam os princípios e valores dessas corporações, mas que são levadas para o grande público como uma situação recorrente e não uma exceção. Então, existe uma generalização que penaliza os bons servidores públicos, os bons policiais militares, os bons bombeiros militares, e isso agora, que era muito evidente na nossa categoria, isso também foi estendido para as demais categorias e para algumas classes, até mesmo os jornalistas hoje sofrem muito preconceito. Então, advogados. Essa generalização, os políticos, você pensa assim, olha, então, essa generalização só beneficia quem está do lado errado, quem faz o mal. Porque quando você coloca toda uma classe, toda uma categoria como demonizada, então, olha, todo político é corrupto, é ladrão. O político corrupto e ladrão vai ser favorecido com essa generalização. Todo policial é truculento, é violento. Todo policial é um assassino armado, uniformizado, como cantam em algumas canções. Então, essas generalizações... Cachorro do governo. Cachorro do governo. Cachorro do governo, só defende o governo, defende o povo. Enquanto essas generalizações, elas são muito ruins para toda a nossa sociedade. Porque nós temos que entender que as polícias, os órgãos policiais como um todo, mas em especial a Polícia Militar, que é o maior, mais presente, mais atuante, mais efetivo órgão de defesa da sociedade, de defesa do cidadão, de defesa do Estado democrático de direito, que estes órgãos, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser reconhecidos e eles precisam ser incentivados a cada dia mais prestar um serviço com maior qualidade, fazendo a identificação de erros, tendo um trabalho correcional, né? Então, uma busca de identificação de situações que não estejam dentro da legalidade, a identificação do responsável e a punição do responsável. Então, esse processo de depuração interna, ele tem que ser melhorado também dentro das forças policiais, dentro do serviço público como um todo, porque os servidores públicos, eles são também alvo de generalizações, então são tratados como Barnabés, como pessoas que não têm interesse em servir bem a sociedade. O próprio governador do estado chegou ao ponto de chamar de bezerrões desmamados, né, bezerrões que não querem ser desmamados, dando a entender de que nós, servidores públicos, estaríamos somente tentando usufruir de benefícios que a nossa condição nos oferece, enquanto isso é de uma injustiça gritante, porque o servidor público, ele
como eu disse, além de representar o Estado, de doar sua força vital, seu trabalho, para servir a sociedade, ele recebe um mínimo de direitos que eu chamo de direitos compensatórios, que são tratados como prerrogativas, como privilégios. Então, nós temos que mudar essa visão. Existem situações de privilégios que precisam ser revistas, mas que estão longe do servidor público comum. Coronel Anésio, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos aí, o senhor disse sobre a questão da polícia que serve, se apresenta como uma representação do Estado, mas nós temos sim algumas questões de truculência. Eu sou apresentador Sim, do programa, sou advogado, não se pode negar. nós tivemos o caso daquela agressão com o advogado no ano passado, na Praça da Bíblia, gravíssimo, reconhecido internacionalmente, mas nós também temos um fato difícil, que nós temos a polícia no Brasil que mais mata no mundo, quase 5 vezes maior do que a média a cada 100 mil habitantes, e a polícia que mais morre no mundo é a polícia brasileira. O que é que não está funcionando? Precisa ser mexido alguma coisa? E já vou dar essa dica, e já vou dar mais uma dica para o senhor. Já passou 20 minutos, nós temos só mais 12 minutos aqui da nossa entrevista, né? Vamos tentar fechar mais as ideias, e já vou entregar uma segunda ideia para o senhor. O senhor tem conversado muito sobre uma lei de organização básica para policiais militares e corpo de bombeiros, com maior autonomia para o comando. Por que não uma reestruturação de toda a lógica policial do país? Então, essas duas perguntas para o senhor. O que é que não está funcionando de uma polícia que mata muito e morre muito? E, já que vai mexer na lei, por que não reestrutura toda a lógica policial? Bem, primeiro a questão do mata muito e morre muito. Então, nós temos que entender que essa violência que grasna no Brasil, ela atinge a todos. Ela atinge o cidadão comum. Então, o Brasil é um dos países com maior índice de mortalidade violenta no mundo. Então, o maior número de homicídios proporcional acaba sendo do Brasil. A cordialidade brasileira vai para o espaço, né? O pessoal fala, o brasileiro é um homem cordial. Isso vai para o espaço, né? Então, é um paradoxo, né? Então, é um povo, né, que é reconhecidamente cortês, muito receptivo, que trata ali, especialmente, os visitantes com muito carinho, e, ao mesmo tempo, é um dos países mais violentos do mundo, e que essa violência se reflete em várias áreas, como eu disse, em termos de mortes violentas por homicídios e mortes violentas no trânsito. Então, existe uma necessidade de mudança e de revisão de todo o sistema. Então, o sistema de persecução penal, que seria que envolve desde o trabalho policial, a prestação do serviço jurisdicional, que seria desde, olha, houve um crime, você identifica o criminoso, você promove o processo criminal, você oferece a sentença, e então esse trabalho todo ele precisa ser revisto no Brasil. E quando nós propomos então uma independência para as forças policiais, não é só para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, mas para a Polícia Civil, para a Polícia Penal. Então, essa lei de organização básica, usando a estrutura atual, é algo mais viável, politicamente falando, no momento, do que uma reestruturação total. Então, nós temos que pensar no que é possível em termos de evolução. Você está buscando o ideal, que seria a reestruturação de todo o sistema. E, para a gente alcançar esse ideal, nós temos que ir passo a passo. E um primeiro passo extremamente importante seria dar essa independência para as forças policiais, tirar cada uma dessas forças do jugo do governante de plantão, porque ninguém sabe quem que é o próximo governante, quem que é o próximo presidente, quem que é o próximo governador, independente de quem seja. Essas forças policiais, elas são voltadas para atendimento do interesse do povo e não para atendimento do interesse do mandatário no poder. E nesse aspecto, só para encerrar a questão, então nós precisamos modificar todo o sistema
de justiça e de persecução penal, dando autonomia para esses órgãos, buscando o ciclo completo de polícia, porque hoje nós temos um sistema extremamente arcaico. Então, o processo penal no Brasil é extremamente arcaico. A investigação policial no Brasil, ela também é ditada por um regramento que foi instituído em 1940 e revisto em 1984, com pouquíssimas revisões. Então, nós somos um dos poucos países no mundo que ainda usa o inquérito policial. Então, o inquérito policial, nós temos inquérito policial militar, nós temos um inquérito policial que é promovido pela Polícia Civil e por outros órgãos também, e isso ainda promove o que nós temos de pior no Brasil, que é a impunidade, a falta de punição efetiva para quem comete um crime. E a impunidade impulsiona a violência. Então, qual que é o fator criminógeno, qual que é o fator de maior relevo para fazer com que as pessoas cometam crimes? A impunidade. Qualquer tipo de modalidade criminosa. Se você for buscar ali qual que é o fator de maior importância, é a impunidade, porque eu fui diretor de presídio, fui diretor da Casa de Prisão Provisória, do antigo CEPAG, fui superintendente do sistema prisional, obrigatoriamente mantive contato com toda a população carcerária. E o que eu percebi foi que a maioria se arrependia de ser preso, mas não por ter cometido o crime, por ter se deixado ser preso. Então, ele se arrependia de ter sido preso e não de ter cometido crime, porque muitas das pessoas que cometeram crimes iguais ou piores ao que ele cometeu estão livres e impunes. Então, o que nós precisamos para melhorar a segurança pública e o sistema de justiça no Brasil é dar uma justiça mais célere. Já dizia o Rui Barbosa que justiça tardia é injustiça institucionalizada. Coronel, eu tenho só mais 5 minutos. Eu vou ter que fazer um bate-bola com o senhor e eu queria respostas bem cortantes, bem objetivas, bem rápidas, tudo bem? Para nós podermos perceber um pouco mais. O senhor vai representar, o senhor sendo eleito, a nação, né? O senhor vai estar representando o estado de Goiás, o homem comum do estado de Goiás. O senhor é conservador? Sim, sou conservador. O senhor estaria mais alinhado à direita brasileira? Sim, então o nosso candidato é da direita, o nosso partido é patriota, é da direita, então defende os valores cristãos, Deus, pátria, família. Então nós estamos extremamente alinhados com esse posicionamento e é isso que nós vamos defender no Congresso Nacional. O que o senhor acha sobre essa guerra do narcotráfico que já tem 40 anos? Liberação das drogas seria a solução? 5 minutos, olha, doutor, tem que ser bem rapidinho. Tem que ser rápido, mas não tem jeito de ser rápido nisso aqui. O Brasil tem uma lei de combate à drogadição que deveria ser rebatizada. Ela é lei de incentivo ao tráfico de drogas. Então, nós temos que modificar essa legislação. Hoje nós temos um crime, que é o uso de drogas. É crime, só que é um crime sem punição. Não existe punição. Se você pensar, não tem pena corpórea, não tem pena de multa, não tem prestação de serviço à comunidade, não tem nada. Então tem que ter uma punição para esse crime. Porque então quem usa, o usuário tem que ser punido. O usuário tem que ser punido, porque deram um tratamento para o usuário que deveria ser destinado somente ao dependente químico. Então, nem todo usuário, para falar a verdade, a grande maioria dos usuários não são dependentes, fazem uso recreativo. Então, o senhor é contra a liberação e, pelo contrário, deve a punição Sim. também para o usuário, usuário. No corte Tramontina, contra a liberação, punição para o usuário. Aborto. Ou então acaba com essa palhaçada e libera tudo mesmo. Aborto. Contra, absolutamente contra. Hoje existem métodos ali, né, contraceptivos que estão ao alcance de todos, inclusive nas situações em que é permitido o aborto legal, existem condições para que se permita à vítima de estupro, por exemplo, que ela evite uma concepção. Então, nós acreditamos na vida desde a concepção, e existem possibilidades, mesmo dentro das que nós temos hoje, de aborto legal, que podem ser ali sanadas
antes mesmo dessa concepção. Então, sou absolutamente contra a liberação do aborto. Essa discussão da nova família, a família de 3 pessoas, sexo, pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero, o senhor acha que é uma discussão? A ideologia de gênero, a questão do gênero, a questão sexual, é uma pauta política? Deveria ser uma pauta política? Ela se transformou numa pauta política. Então, era uma questão que deveria ser do próprio indivíduo, para ser discutida com a família, que acabou sendo transportada por questões ideológicas para dentro da escola, para dentro das faculdades, e isso acabou politizando algo que deveria ser da intimidade do indivíduo. Então, olha, o que ele faz com a sua intimidade é dele com Deus, ele que vai fazer o seu acerto ali com Deus. O restante, o Estado, ele tem que garantir o que está na Constituição, que é a proteção da família, a família sendo entendida como, né, o homem, a mulher e seus descendentes. Nós temos mais homossexuais do que policiais. O senhor defende uma proteção, um reconhecimento dos direitos desse policial. Essa população homossexual que se atende como homossexual também não precisa, não carece de mais direitos, de mais reconhecimento, de mais proteção do Estado? Todo ser humano precisa de mais proteção do Estado. Todo ser humano, independente de sua opção e orientação sexual, eu acredito que ele precisa, sim, de maior proteção por parte do Estado. Mas isso nós temos que fazer de uma forma que atenda a todos, sem criar classes especiais. Sem criar classes especiais. Então, olha, não vai ser por conta da minha orientação, da minha cor, da minha crença, que eu vou gozar de algum tipo de privilégio. Então, o Estado tem que proteger a todos, igualmente. Então, todos são iguais perante a lei e merecem essa proteção do Estado. Influência da religião no Estado. Minha penúltima pergunta e nosso tempo está acabando. A influência da religião no Estado, o senhor acha que ela é bem-vinda ou não? Eu acredito que sim. Assim, o Estado é laico, mas os homens que compõem esse Estado não são, ou são, se quiserem. Então, cada um tem suas crenças. Mas não é como a sexualidade deveria ficar para a intimidade das pessoas? Não, era o que eu ia dizer. Ah, então, sim. Assim, você acabou concluindo Acabei com a surpresa. minha raciocínio. Então, olha, eu acredito que os valores e princípios que a maioria das religiões, então não vou colocar só as cristãs, mas as religiões, elas têm em comum princípios e valores que são norteados pela moral, pela ética, pelo respeito, pelo amor ao próximo. E isso faz parte, está dentro do nosso arcabouço jurídico, está dentro da nossa Constituição, está dentro da nossa lei. Chegamos ao final, o senhor tem 30 segundos para fazer aí suas considerações finais. Bem, eu gostaria de ter falado um pouco mais sobre educação, porque eu acredito que eu vou trazer o senhor para falar sobre educação, colégios militares, função social, mas infelizmente depois da campanha. 30 segundos. Certo. É justamente isso que eu gostaria de falar. Então, olha, o caminho da salvação do nosso país é investir na educação. E nós tivemos aqui em Goiás uma experiência muito exitosa, que é claro que é uma opção apenas, que não deve ser generalizada também, mas que deve ser levada a termo, porque ela parte desse princípio de que nós precisamos envolver a comunidade no processo educacional, mas que nós temos que dar um direcionamento para esse processo educacional com base em princípios de civismo, de cidadania, de amor ao próximo, de união da comunidade escolar para a resolução dos seus problemas, porque a educação, ela transcende ali as demais áreas de atuação do Estado. Então, ela melhora a saúde, melhora a assistência social, melhora a segurança pública. Então, nós temos como bandeira principal a segurança pública e a educação. Muito obrigado, Coronel Anésio, candidato a deputado federal pelo Patriotas. Que Deus o abençoe, sucesso. E você, telespectador, você internauta, permanece conosco. Você está no lugar certo.